Viva, chegou à biosfera. Há petróleo na costa portuguesa? Se houver, que custos e impactos ambientais ocorrerão de tal descoberta? Há várias décadas que se procura petróleo e gás natural ao largo da costa portuguesa. Várias empresas estão a trabalhar no sentido de perceberem se há hidrocarbonetos em quantidades que justifiquem a exploração. Neste Biosfera queremos saber onde está a ser feita essa pesquisa. Vamos colocar de um lado da balança os benefícios económicos dessa possível exploração e do outro os riscos ambientais. O Biosfera percorreu a costa portuguesa para falar com especialistas que ajudassem a responder à questão: há hidrocarbonetos na costa portuguesa? A acontecer essa eventual exploração, fizemos contas aos prós económicos e contras ambientais. Que lado da balança teria mais peso? Sabia que o salgueiro branco esconde propriedades medicinais? A casca desta árvore tem compostos que fazem parte de um dos medicamentos mais utilizados na medicina moderna, a aspirina. Descubra-o mais à frente no bilhete de identidade de hoje. Estará Portugal preparado para saber reagir a uma maré negra? No Algarve, o projeto Argomarine tem know-how para gerir situações de risco, mas falta investimento para concretizar muitas das opções de proteção. E ainda as escolhas do ciberespaço no Bionet, as notícias ambientais da semana e a análise qualitativa dos bioíndices. Fique na companhia mais verde da televisão portuguesa. Falamos do Biosfera, claro está. A pergunta nem é nova em Portugal, mas afinal pode ou não haver exploração de hidrocarbonetos ao largo da costa portuguesa? Olhando para a realidade geológica portuguesa, tudo leva a crer que é possível. Agora, que quantidade, a que profundidade e a que preço é que falta saber. Nos últimos anos, o Governo tem apontado com insistência para o caminho das energias renováveis, mas o sucessivo aumento do preço do barril de crudo tem impulsionado o debate acerca dos recursos naturais que podem estar guardados na bacia lusitânica. Já olhamos para esta questão com certezas, dúvidas e até com um espírito mordaz bem português, espelhado nas palavras inesquecíveis de Raul Solnado. Quando aparece petróleo no quintal de uma pessoa, o que é que se deve fazer? Petróleo no quintal. Oh, não estou nada a brincar. A Rosa foi arrancar uma alface ao quintal. Então queres que fosse arrancar a alface ao teto? Quintal? Sim. Alberto, e quando ela arrancou a alface, arrebentou um repuxo. Sim. Oh, não estou a brincar. Oh, é preto, cheira a petróleo e esguicha que esta jockey laranjada. Na verdade, o petróleo existe. O que não existem são quantidades comercialmente exploráveis. O petróleo existe, aliás, o petróleo existe, até é possível observá-lo à superfície, em afloramento. Agora, uma coisa é existir petróleo e outra coisa é existir em quantidades comercialmente exploráveis. Nós, com os conhecimentos que temos atualmente, geológicos, não podemos, honestamente, dizer que há hidrocarbonetos. Mas também não podemos afirmar o contrário, que não existem. Portanto, o que temos aqui são hidratos de gás da nossa margem, da margem portuguesa profunda. Portanto, estes hidratos têm sido encontrados a profundidades sempre superiores a 300 a 500 metros e os mais profundos que nós temos têm profundidades perto dos 3.000 e tal, quase 4.000 metros. Os hidratos de gás que nós vemos aqui são uma série de cristais que podem ter dimensões muito variáveis. A vantagem dos hidratos é que podem ser uma energia, possivelmente serão uma das fontes de energia do futuro, porque 1 centímetro cúbico de hidratos tem cerca de 160 centímetros cúbicos de gás, ou seja, por dissociação isto aumenta de volume 160 vezes. Mas por outro lado, a quantidade de gás acumulada mostra que isto será muito provavelmente uma das fontes que nós iremos explorar no futuro. Neste momento a tecnologia está a ser desenvolvida, já há bastantes avanços e, portanto, muito provavelmente nas próximas décadas ir-se-á assistir à exploração destes recursos do fundo do mar. Agora, nós não podemos ficar de braços cruzados, dizer que o país não tem recursos e passarmos a vida nesta germeada patética em que parece que a depressão é o que nos espera. Eu não acredito nisso.
e penso que temos é que gerar ideias, gerar projetos e olhar para o futuro. O Estado português não ficou de braços cruzados e, no início da última década, partiu para a licitação de algumas áreas de concessão ao largo da costa portuguesa. Já vamos conhecê-las, mas antes interessa perceber que fenómeno geológico potencia a existência de hidrocarbonetos. É um processo demorado no tempo geológico. E para se formar hidrocarbonetos é preciso que 3 condições ao longo da história geológica sejam encontradas. A primeira é preciso que haja rochas que produzam hidrocarbonetos. São rochas que nós normalmente chamamos rochas geradoras ou rochas-mãe. Depois tem que haver uma rocha com porosidade que permita com que os hidrocarbonetos que se formaram migrem e que se acumulem nessa rocha. E depois, posteriormente, tem que haver um selante, uma rocha impermeável, que impeça com que esses hidrocarbonetos líquidos ou gasosos se escapem para a superfície. Os hidrocarbonetos podem estar em estado líquido, o chamado crude, ou em estado gasoso, o gás natural. Depende muito do tipo de matéria orgânica original que se acumula nos sedimentos. Há um tipo de matéria orgânica, por exemplo, como matéria orgânica do fitoplâncton, que é muito mais rica em lípidos. E esse tipo de matéria orgânica, quando é aquecida, portanto, pela temperatura natural da Terra, quando esses sedimentos são enterrados ou soterrados, tem tendência mais a formar hidrocarbonetos líquidos, numa gama de temperatura que nós sabemos atualmente entre os 60 e os 120, 150 graus, no qual o pico é à volta dos 80, 100 graus. Há o tipo de matéria orgânica, por exemplo, matéria orgânica mais de origem continental, ou seja, mais de origem em vegetais terrestres, por exemplo, em madeiras, que tem mais tendência, quando é aquecida, não a formar hidrocarbonetos líquidos, petróleo, mas gás natural, metano. O atual quadro de concessionários no Deep Offshore, ou seja, nas águas profundas da costa nacional, mostra que há 3 zonas de trabalho, 4 blocos na bacia de Peniche, 3 na bacia do Alentejo e 2 já adjudicadas na bacia do Algarve, onde se procura sobretudo hidrocarbonetos em estado gasoso, ou seja, gás natural. Mas interessa perceber que indícios existem para acreditar que há hidrocarbonetos exploráveis em Portugal. Há mais de 200 milhões de anos atrás, quando existia só o continente único, a Pangeia, nós estávamos unidos, a nossa costa estava unida aos grandes bancos do Canadá. E o que é que acontece aqui na bacia de Orphan e na Newfoundland Basin? Nesta bacia do Canadá foram descobertos estes campos, que é o de Hibérnia e Terra Nova, que estão aqui assinalados, e onde existem cerca de 1.000 milhões de barris. Portanto, é esta correlação que também alimenta o facto de poderem existir formações análogas na nossa costa, propícias à produção de hidrocarbonetos. Uma parte dos campos de gás que nós temos na nossa margem, na parte algarvia, é a continuação de alguns campos de gás que existem e que estão em exploração na margem espanhola. Portanto, eu penso, aliás, já há muito tempo que estas concessões estão para ser atribuídas, já há muitos anos mesmo, e, portanto, penso que há um interesse bastante grande da parte das companhias espanhóis, em particular da Repsol, e, portanto, eu diria que é uma área de maior interesse e penso que tem futuro. Tudo indica que esta continuidade que há da rocha reservatório que vem do Golfo de Cádiz até, portanto, o offshore do Algarve, se ela estiver aí presente com todos estes elementos, as reservas podem ser 20 vezes superiores às reservas do campo de Poseidon, porque são estruturas que são relativamente grandes. E, portanto, podemos ter uma quantidade de gás que, se provar, pode servir para o consumo do país durante 12 a 15 anos. As etapas que estão a ser cumpridas na bacia de Peniche e na bacia do Alentejo, a bacia de Peniche mais avançada que o Alentejo, são as etapas que têm a ver com a aquisição da informação sísmica. Essa informação foi adquirida no mar por navios especializados e agora essa informação está a ser tratada, processada por especialistas, com utilização de software apropriado e construindo modelos apropriados para que esses resultados possam ser depois interpretados. A prospecção de hidrocarbonetos no Algarve simplesmente não existe. Portanto, o que se disse para o resto do país também se aplica para o Algarve. Portanto, o Algarve, em termos de província petrolífera, é uma região com potencial, mas esse potencial não está aprovado. A probabilidade estimada é de 15%, mas, como eu disse, esta probabilidade, que não é aparentemente muito otimista,
é uma probabilidade habitual na indústria do petróleo e, portanto, não é pior do que muitas outras circunstâncias noutros locais. Apesar de haver empresas a pesquisarem nos territórios concessionados, a grande realidade é que, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia, não há qualquer sondagem no offshore nacional desde 1995. É evidente que o que se configura aqui, a perfuração destes poços é extremamente cara. Podemos chegar aos 100 milhões de dólares ou mais e, portanto, para se perfurar, nós temos que ter um conjunto de elementos, digamos, bem articulados para, digamos, basear o processo de decisão em argumentos sólidos. Em 2010, o consórcio Petrobras-Galp-Partex adquiriu estudos sobre informação sísmica em mais de 2.000 km² na Bacia de Peniche. Este ano vai fazer o mesmo ao largo da costa alentejana, com recurso à tecnologia 3D, num investimento total que ronda os 30 milhões de euros, o que indicia a forte aposta nestas zonas e uma possível exploração já nos próximos anos. Reparem, em 2008, que é um ano de referência, nós pagamos da nossa fatura energética 8,2 mil milhões de euros. Portanto, isto representou cerca de 13,4% na nossa balança comercial, representou mais de 6% do PIB. É uma quantidade astronómica de dinheiro que está colocada aqui. Metade do nosso déficit externo está relacionado com a questão da importação da energia, porque nós importamos cerca de 81% dos recursos que consumimos, o petróleo, o gás, o carvão. E, portanto, é por isso que eu defendo a diversificação da nossa energia, da nossa matriz energética, a aposta nas energias renováveis, que são recursos endógenos, que podem ser usados para a geração elétrica e térmica, e a aposta também nesta questão do offshore do Algarve. Porquê? Porque se encontrarmos aqui gás e tivermos recursos endógenos em matéria de gás suficientes, nós podemos ter um modelo de geração elétrica e térmica no país baseado nos nossos recursos endógenos. E só isso aliviaria a nossa fatura energética de uma forma não total, mas de uma forma acentuada. Eu preveria que numa situação nós termos um modelo de geração elétrica e térmico baseado em recursos endógenos, nós podíamos aliviar a nossa fatura em cerca de 1/3. Na balança em que se vai pesar os prós e contras da aposta na exploração de hidrocarbonetos no Deep Offshore português, o ambiente vai surgir em primeiro plano. Interessa por isso perceber que implicações ambientais estão associadas a este caminho. Se começarmos pela fase de prospecção, digamos assim, o que é necessário fazer? Primeiro, há que ver quais são os sítios com mais possibilidade de ter estes hidrocarbonetos. Então, como é que se fazem estas análises? Por exemplo, microsondagens sísmicas. O que é que se faz? Arrebentar cargas explosivas no fundo do oceano e analisar como é que os ecos se propagam ao longo da crosta oceânica. Portanto, só isto já tem impactos ambientais que são proporcionais ao tamanho das cargas usadas. Portanto, quanto mais espessa é a crosta, maiores terão que ser as cargas usadas. Isto provoca mortalidade nos organismos, sobretudo naqueles que são mais frágeis, naqueles que são mais sujeitos a diferenças de pressão. A partir do momento em que é detectada uma bolsa, há uma perfuração. Essa perfuração, por sua vez, também é má para o ambiente, uma vez que acarreta, para além de vibrações e de poluição sonora, que também é prejudicial para muitos recursos, nomeadamente alguns comerciais, envolve poluição. Esta poluição deriva do facto desta broca, há uma broca que pode ter cerca de 20 centímetros de diâmetro, que é empurrada para a rocha dentro por grandes máquinas que normalmente estão à superfície, são plataformas perfuradoras, e é preciso lubrificar esta broca, e os fluidos que se libertam desta atividade de perfuração são bastante poluentes. Tem uma série de gorduras, de lubrificantes, de metais pesados, de substâncias para evitar a corrosão. Portanto, há uma grande quantidade de substâncias que se libertam para o meio e depois têm influência porque são tóxicas para os seres vivos. Sobretudo nas fases mais jovens, na fase de larva e pequenos juvenis. Ao nível dos cetáceos, será
impacto potencial mais elevado. Estamos a falar do boto, que é uma espécie com estatuto vulnerável em termos de proteção, e do golfinho comum, que é uma espécie também bastante, passo leonário, é bastante comum na nossa costa. Portanto, ambas as espécies percorrem a nossa costa e as atividades extrativas vão, com certeza, perturbar o seu comportamento. Em relação às larvas e ovos de peixe que estão nas camadas superficiais do oceano, portanto, elas são altamente afetadas por qualquer fuga destes hidrocarbonetos. Dependendo da extensão, depende da quantidade, há mortalidade ou redução da viabilidade destes ovos e destas larvas. O que é que acontece? É que as gerações seguintes são afetadas pela redução de ovos e larvas naquela zona. Portanto, este é um dos efeitos mais imediatos e que menos se vê, mas com um grande impacto. Porquê? Porque isto vai-se acumulando ao longo dos anos. Acho que o importante aqui é não fazer a exploração em sítios que nós saibamos que são bancos de recursos biológicos já existentes. Portanto, ou a ter que ser, então, pesar na balança os prós e os contras em termos de quer proteção económica, quer proteção do ambiente, quer de benefício económico, e estamos a falar aqui pesar o benefício económico da exploração petrolífera versus o benefício económico que é tirado pela exploração pescatória e pelo próprio valor da biodiversidade, que também tem um valor económico em si. Contactada pelo Biosfera, a Direção-Geral de Energia e Geologia sublinha que a legislação petrolífera é de âmbito nacional, num diploma onde foram tidas em conta diversas recomendações comunitárias sobre o assunto, e lembra alguns dos deveres das concessionárias que operam ao largo da costa portuguesa, recordando que, caso se parta para a fase de exploração, esta só pode acontecer depois da execução de um estudo de impacto ambiental e aprovação do Plano Geral de Desenvolvimento e Produção. Há que ter cuidado, eu penso que a mensagem que há que passar é que vai ter impacto com certeza. Agora, os impactos têm que ser minimizados, mas para minimizarmos os impactos temos que fazer estudos e, portanto, as companhias vão ter que utilizar alguns recursos que, obviamente, no bolo geral serão mínimos, mas são recursos significativos para financiar a investigação e estudos nesse sentido. E têm que ser estudos feitos a médio e longo prazo, portanto, não são estudos aqueles normais de impacto ambiental em que em 3 meses se tentam tirar conclusões sobre o impacto ou não impacto de uma dada intervenção. São demagógicas no que dizem respeito à prospecção. Na exploração há mais riscos, mas na prospecção são completamente demagógicas em virtude do grande, intenso tráfico de petroleiros que todos os dias cruzam aqui a costa algarvia. Há um detalhe que muitas vezes é omitido. No caso da exploração de petróleo, há que separar a água que está misturada com o petróleo do que interessa reter. Portanto, há máquinas que fazem esta separação de uma forma mecânica, mas a água que é libertada contém sempre uma certa quantidade de hidrocarbonetos. Nos últimos anos tem aumentado a qualidade dos equipamentos que fazem esta separação e o que se perde é cada vez menos. Mas nunca se consegue reduzir a zero esta perda de hidrocarbonetos para a água. Penso que, pelo contrário, o desenvolvimento destas atividades da indústria do petróleo e do gás em Portugal podem reforçar todos os nossos planos ambientais. Porquê? Porque a nível das negociações que o Governo pode estabelecer com as companhias, nós podemos criar centros de monitorização das operações, centro de monitorização do nosso offshore, centro de avaliação dos impactos ambientais. O Brasil, por exemplo, ao longo da sua costa tem 8 centros de defesa do meio ambiente criados através do desenvolvimento das atividades, sobretudo das atividades de exploração do petróleo e gás. Mais do que pensar já na fase de exploração, interessa olhar a fase de pesquisa. No e-mail enviado pela Direção-Geral de Energia e Geologia ao Biosfera, fica claro que não são exigidos estudos de impacto ambiental para a fase de prospecção e pesquisa, o que nos remete para o caso americano. São rigorosos, aproximadamente rigorosos, em relação ao nível de poluição causado pelas plataformas de exploração, mas em relação ao nível de poluição causado na prospecção e na perfuração não são nada rigorosos. Portanto, deixam
como é temporário, demora algum tempo apenas a fazer a perfuração e a prospeção, portanto eles não são rigorosos e não impõem limites à poluição causada por estas atividades. Na minha opinião, acho que devíamos investir muito mais na procura de fontes alternativas de energia para nos vermos livres do consumo de hidrocarbonetos da forma como estão. E há outro aspecto ainda, é que os hidrocarbonetos têm outra mais-valia que muitas vezes é esquecida, é que eles não são usados só para se queimar, são usados para fazer síntese de muitos outros compostos que estão na nossa vida. E seria muito mais útil que eles fossem usados para isso e não para queimar para a produção de energia. E a pior coisa que se pode fazer é pôr umas energias contra as outras. Nós vamos absolutamente precisar de todas as formas de energia. Se olharmos só para o petróleo, nós estamos agora, consumimos à volta de 85, 86 milhões de barris de petróleo por dia, corresponde a cerca de 5.500 piscinas olímpicas por dia, portanto há uma piscina olímpica que desaparece em cada 15 segundos, é uma quantidade brutal, digamos, de petróleo. E a Agência Internacional de Energia prevê que em cerca de 2015, 2020, nós possamos vir a consumir cerca de 115 milhões de barris por dia, isto é mais 30 do que existe neste momento. Se nós olharmos depois para um estudo que a Agência Internacional de Energia fez, de cerca de 800 campos que estão em produção no mundo, esses campos estão em declínio, segundo a conclusão deles, e o declínio é de cerca de 6,7% ao ano. Isto é só para repor o declínio, já nem falo do incremento do consumo, mas só para repor esse declínio são precisos mais 45 milhões de barris de petróleo por dia. E isto não vai ser possível. Era preciso entre 4 a 6 novas Arábias Sauditas a produzirem. Acidentes como o do Prestige na Galiza ou a maré negra causada pelo acidente no Golfo do México ajudam a questionar se vale ou não a pena correr riscos na costa nacional. É certo que a exploração de gás natural na costa algarvia é menos poluente do que a que pode vir a ser feita em relação aos hidrocarbonetos em estado líquido na costa alentejana e na bacia de Peniche, mas ainda assim, atividades como o turismo ou a pesca podem ou não sair afetadas pela instalação destas estruturas de exploração. É evidente que a instalação destas plataformas impõe restrições à navegação. Serão essas as principais implicações do ponto de vista da atividade pesqueira. Não estou a ver outras, digamos, que se possam avançar. É evidente que se houver, hipoteticamente, um acidente, enfim, com derrames, etc., isso tem consequências do ponto de vista da pesca. Mas esses mesmos acidentes são os mesmos que ocorrem com navios, enfim, e com outro tipo de situações, não é? Repare mesmo no caso do Algarve, estes blocos ficam a cerca de entre 40 a 50 km da costa e, portanto, as sondas, quando estiverem a operar, nem sequer vão ser visíveis. Os planos, se existirem, portanto, depois das campanhas de aquisição sísmica para perfurar 2 poços até se surpreenderem as estruturas e, portanto, todas essas atividades são perfeitamente controladas. As profundidades não são profundidades elevadas. A Repsol tem muita experiência, já provou na exploração do campo de Poseidon, no Golfo de Cádiz. É uma zona com grande captura de sardinha, que é um pequeno pelágico, que é afetado por esta poluição crónica de hidrocarbonetos. No Nordeste brasileiro ocorre a exploração de hidrocarbonetos na plataforma, não é? E muitos portugueses passam lá férias e não se queixam da areia estar suja, não é? De hidrocarbonetos, ou a água estar suja. Portanto, tudo depende também da honestidade das empresas com que fazem a exploração. Nós temos aqui na Galiza o acidente do Prestige como um bom caso de estudo e eu atiraria para valores tipo 4, 5 anos. 4, 5 anos parece-me que é mais razoável ter o tempo de recuperação da espécie. Mas, como eu digo, depende tudo da magnitude do derrame. Caso se avance para a fase de produção, ela é datada no tempo e no final da exploração há, por norma, uma estrutura imponente ao largo da costa. O que fazer com essa estrutura é uma questão que importa discutir. Segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia, no final da exploração, a plataforma pode ser abandonada de forma a que a parte assente no fundo do mar seja deixada no local. As estruturas serão estruturas que já lá estão durante bastantes anos, portanto funcionam mais ou menos como os corais artificiais ou como por exemplo, os destroços dos navios afundados, que depois vão sendo colonizados e daí nascem novos ecossistemas que são normalmente bastante
úteis porque servem de refúgio a espécies, servem próprio maternidade, são, digamos, uma espécie de corais artificiais e, portanto, o impacto, pondo na balança entre retirar toda a perturbação física e química da retirada dessas estruturas e o deixar, o impacto tende, portanto, é muito mais positivo deixar lá estar. Em 2010, Portugal gastou cerca de 1.000 milhões de euros na compra de petróleo e gás a países como Tunísia, Argélia, Líbia e Egito, o que representou 17% da compra de energia. As recentes tensões nesta região do globo e o consequente aumento do preço dessa matéria-prima obrigam o país a olhar para os recursos endógenos, mas para os especialistas com quem falamos, além dos riscos ambientais, há um risco democrático em cima da mesa. Será que Portugal está preparado para essa nova realidade? O meu receio é que não esteja. Se alguma vez for descoberto, o meu receio é que não esteja. E pode ser mais um daqueles recursos em que beneficia alguns e não beneficia o país no seu todo. Aqueles países que são produtores de petróleo têm problemas a médio e longo prazo, não é? Porque o petróleo não existe para sempre, não é? E portanto, embora o petróleo permita um crescimento económico rápido, muitas vezes esse crescimento económico não é acompanhado por um fortalecimento da democracia e também não é acompanhado por uma estruturação da sociedade para diversificar os meios de produção e a inovação tecnológica. Eu acho que essa preocupação que o professor Filipe Duarte Santos manifestou é bem real. Há uma correlação fortíssima entre a existência de recursos petrolíferos e a existência de regimes não democráticos, regimes autoritários, enfim, e todo o tipo de problemas. É por isso que na teoria económica se fala da maldição dos recursos naturais. E, portanto, a existência de petróleo, como de outros recursos, é, em alguns países, realmente fator, digamos, de situações extremamente anómalas. E o caso da Nigéria, por exemplo, é um dos casos paradigmáticos. No entanto, nós também temos outros casos. Na Europa temos o caso da Noruega. E o que é que acontece? A Noruega também descobriu o petróleo e utiliza o petróleo em benefício do desenvolvimento económico do país e dos seus cidadãos. Tem um fundo que é gerido, que é para apostar, digamos, também no bem-estar das gerações que vêm a seguir. É um fundo extremamente bem gerido, é um exemplo, e eu acredito que nos países em que já existem instituições democráticas, como é o caso de Portugal, a descoberta deste tipo de recursos pode reforçar e não minimizar, digamos, o papel dessas instituições. Uma coisa é certa, se Portugal passar a ser um país produtor e exportador de petróleo e gás natural, vai ganhar em termos económicos, apesar de arriscar em termos ambientais. Resta perceber o que pesa mais na balança e de que forma os organismos de proteção da nossa costa estão preparados para lidar com um possível acidente. No Algarve encontramos especialistas na matéria que se queixam da falta de investimento nesta área, para ver já a seguir no Biosfera. Só agora chegou à nossa companhia, saiba que analisamos os riscos da exploração de hidrocarbonetos na costa portuguesa. E agora vamos conhecer o salgueiro branco. Já foi um dos medicamentos naturais mais utilizados no tratamento de febres e malária. É desta árvore, natural das galerias de vegetação ripícola, que é extraído o salicósido, que possui uma ação anti-inflamatória e analgésica. Saiba mais sobre esta espécie autóctone. Temos aqui um exemplar, um Salix anthracinerea, um salgueiro branco, que se chama aqui na região. É uma espécie característica dos pequenos cursos de água, extremamente importante para a fixação dos taludes. Como estamos num clima mediterrâneo, o ímpeto das águas, quando chove violentamente, não é? O caudal das águas aumenta rapidamente e o sistema radicular desta planta é extremamente importante para fixar esses taludes, para além de outras funções ecológicas. Basta ter alguma umidade para ele se desenvolver com facilidade e é o sinal de biodiversidade, muita biodiversidade ao longo desses pequenos cursos de água. Estará Portugal preparado para reagir a uma maré negra?
A possível exploração de hidrocarbonetos levanta uma questão que já devia estar em cima da mesa devido ao tráfego marítimo ao largo na costa nacional. No Algarve, o projeto Argomarine tem know-how na gestão de situações de risco, mas os especialistas lamentam a falta de investimento do Estado português nesta área de investigação. Um derrame de petróleo na costa portuguesa pode ser fatal para muitas espécies, mas para além do impacto ambiental que pode levar vários anos até estar solucionado, há a somar as consequências económicas. Qualidade ambiental, recursos naturais, turismo. Muitas são as parcelas a somar quando se fala num acidente com hidrocarbonetos. No Algarve, há uma equipa que procura respostas para situações de crise através do projeto Argomarine. O principal objetivo é desenvolver um sistema de controle de tráfego marítimo e de detecção de derrames de petróleo. Portanto, o principal objetivo é a detecção e a gestão da crise subsequente a um derrame de petróleo, que são modelos informáticos que permitem prever o desenvolvimento da mancha de petróleo e permitem prever a direção e as consequências desse derrame de petróleo. E essas tecnologias estão a ser desenvolvidas para a Itália, mas paralelamente estão também a ser aplicadas já à costa portuguesa, nomeadamente à costa do Algarve. De uma forma muito geral, nós, pode parecer um palavrão, mas transformamos equações diferenciais em equações algébricas. E as equações diferenciais são muito difíceis de resolver. As equações transformadas, as algébricas, são só somas, multiplicações e divisões. São muitas somas, muitos milhões de somas, mas os computadores fazem bem esse número de contas. O Argomarine é um projeto de investigação europeu com foco em Itália, mas no qual participam também países como Inglaterra, Noruega ou Grécia. À equipa que está presente na Universidade do Algarve, cabe construir e aperfeiçoar uma das peças fulcrais de todo o sistema. Uma das regiões mais sensíveis é o Cabo de São Vicente. E porque se nós analisarmos o tráfego marítimo no Cabo de São Vicente, ele na verdade é atravessado ou é passado ao largo do Cabo de São Vicente 80% e muito do transporte que vem do Mediterrâneo e da África e Ásia e que vai para o norte da Europa. Portanto, cerca de 85%, 86% desse tráfego passa no Cabo de São Vicente. E, portanto, é uma zona em que a região de passagem, portanto, os corredores de passagem dos navios estão muito juntos. E, portanto, é uma zona potencialmente perigosa para acidentes. Partindo do princípio que passa a haver exploração de petróleo em Portugal, este sistema já tem que estar no terreno há mais tempo, não é? Antes do início dessa exploração. Sim, deveria desde já começar a ser implementado um sistema desse, ou melhorado o sistema que o Instituto Hidrográfico tem. Os fundos que têm sido disponibilizados é que têm sido poucos, devido a imensas razões. Os fundos têm sido poucos e esperemos que não haja um acidente que venha dizer que, afinal, deviam ter sido mobilizados mais fundos para este objetivo. No Algarve, aguarda-se a atenção das entidades governamentais para um projeto que pode ajudar a salvar a costa portuguesa em caso de acidente e consequente maré negra. E agora que tal acompanhar-nos num salto pelo ciberespaço? Da blogosfera trazemos vários exemplos que valem a pena ser seguidos de perto, imagens e atitudes proativas à distância de um clique de rato. Venha daí connosco. O blog Ilhas Selvagens é um espaço dedicado à divulgação das Ilhas Selvagens, um subarquipélago da Madeira, o extremo mais a sul do território nacional, uma janela aberta a um mundo e um retrato de uma das zonas mais desconhecidas de Portugal. http://ilhasselvagens.blogspot.com. É muito interessante seguir as atividades que dão corpo ao projeto LIFE, aplicado na Ilha do Corvo, Açores, ilhas santuários para as aves marinhas, muito saber, trabalho e dedicação para a salvaguarda da biodiversidade insular, um mundo fascinante e ameaçado. www.lifecorvo.blogspot.com.
De latitudes bem diferentes encontramos o espaço virtual da Fundação Argentina Vida Silvestre, atento a espaços que conhecemos mal, mas que merecem bem uma visita, nem que seja clicando em www.vidasilvestre.org.ar. Dezenas de milhares de pessoas por toda a Europa estão a pedir ativamente que o direito de produzir sementes permaneça nas mãos dos agricultores e horticultores. As sementes de cultivo são um bem comum criado por ações humanas ao longo de milénios. Devem permanecer no foro público e, sob condições algumas, entregues para a exploração exclusiva da indústria de sementes. A campanha pode ser seguida em www.seed-sovereignty.org/en. A fechar o programa de hoje, algumas notícias que marcam a agenda ambiental da semana. As camadas de gelo dos polos sul e norte estão a perder massa a um ritmo mais rápido que os prognósticos feitos até agora, o que significa um aumento do nível dos oceanos também superior ao previsto, segundo um estudo divulgado pela NASA. Os gelos da Groenlândia e da Antártida estão a derreter muito mais depressa que os glaciares das montanhas e os cientistas esforçam-se para quantificar as perdas de gelo de modo a preverem a elevação do nível dos mares. A NASA analisou dados de satélites entre 1992 e 2009 e descobriu que a cada ano, durante o curso do estudo, as camadas de gelo dos polos perderam uma média combinada de 36,3 gigatoneladas, a mais do que no ano anterior. Muitos agricultores em países em desenvolvimento podem duplicar a sua produção de alimentos no prazo de uma década, aderindo à agricultura ecológica e deixando de usar pesticidas e fertilizantes químicos, afirma um relatório da ONU. Plantas que capturam insetos no Quênia e o uso de patos no Bangladesh para consumir ervas daninhas em arrozais estão entre os exemplos de medidas tomadas para aumentar a produção de alimentos para a população mundial. A agroecologia também pode tornar a agricultura mais resistente ao impacto das mudanças climáticas, incluindo enchentes, secas e elevação do nível dos mares, que já tornou salgada demais a água doce perto de zonas litorais para poder ser usada na irrigação. Até agora, projetos de agricultura ecológica em 57 países trouxeram ganhos médios de 80% nas colheitas, usando métodos naturais para enriquecer o solo e proteger contra pragas. Os elefantes são tão rápidos quanto os chimpanzés a trabalhar em equipa para resolver um problema, segundo um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences. O estudo, levado a cabo por investigadores da Universidade Britânica de Cambridge, verificou que os elefantes ajudam-se uns aos outros nos seus problemas e parecem, em algumas situações, muito ligados emocionalmente, sendo por isso de esperar que existisse algum nível de cooperação e entreajuda. Os cientistas confessaram-se admirados com a rapidez com que aprendem a cooperar para resolver um problema. Os elefantes foram testados 40 vezes durante 2 dias e cada par descobriu como trazer a comida até si, nunca depois da 8ª tentativa. Numa segunda fase, os cientistas tentaram separar os elefantes. Os animais rapidamente aprenderam a esperar pelos seus parceiros. A terminar o programa de hoje, os bioíndices. Começamos com a habitual análise da qualidade do ar nas 2 principais cidades do país durante a semana de 16 a 22 de março. Na capital, a classificação da qualidade do ar foi média. Já na Invicta, atingiu o nível bom. As PM10 e o ozono marcaram presença durante toda a semana nas 2 cidades. Nos medidores de Lisboa foi também registado o dióxido de azoto no dia 16. Vamos agora ao índice de vento e de umidade relativa. 30 km por hora foi a velocidade atingida em Lisboa e em Faro, onde soprou fraco. No Porto, não ultrapassou os 24 km por hora. Foi em Faro que a percentagem média de umidade relativa foi maior, 70%. Em Lisboa, chegou aos 66% e na Invicta aos 64%. Estas medições ocorreram durante a semana de 16 a 22 de março. Terminamos com o índice do consumo de eletricidade referente ao mês de fevereiro. Em Portugal continental foram produzidos 160 gigawatts-hora a partir de energia hidráulica, 565 a partir de energia térmica e 811 a partir das torres eólicas. A produção energética resultante do regime especial diminuiu 10% face aos resultados obtidos no mês de fevereiro do ano passado. As barragens produziram 1.290 gigawatts-hora. Esta fonte energética diminuiu 25% face ao mesmo período de 2010.
A produção de energia térmica, centrais a carvão, gás natural e fuel óleo aumentou 76%. Foram produzidos 1.678 gigawatts-hora. Portugal importou menos energia do que em fevereiro de 2010. Ficou assim com um saldo positivo de 156 gigawatts-hora. O consumo total no mês passado atingiu os 4.335 gigawatts-hora. Verificou-se uma diminuição de 2% face ao período homólogo de 2010. É certo que, em época de crise, descobrir que Portugal pode tornar-se menos dependente em termos energéticos pode ser motivo de orgulho e satisfação. Mas caso se concretize o início da exploração de hidrocarbonetos em terras lusas, resta saber quem vai ficar a ganhar com esta nova realidade. E se houver um qualquer derrame, aí somos mesmo nós e o ecossistema que sai a perder e muito. Quanto a si já sabe, contamos consigo na próxima semana para mais um programa Biopositivo. A terminar as sugestões de agenda para esta semana, 5ª Jornadas de Biologia da Conservação, nos dias 2 e 3 de abril em Anadia. Mais informação em www.aldeia.org. Curso avançado de Ecotoxicologia de Anfíbios e Répteis, da teoria à prática, na cidade de Aveiro, nos dias 4 a 8 de abril. A organização está a cargo do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. Curso de Botânica, Morfologia e Identificação em Barrancos, Alentejo, é organizado pela Sociedade Portuguesa de Botânica nos dias 25 a 30 de abril. Saiba mais em www.spbotanica.pt. Na Figueira da Foz, Fernando Correia apresenta uma exposição de ilustração científica. Estará patente até 30 de abril. E assim fecha o programa de hoje. Marcamos encontro na próxima semana, à mesma hora. Até lá, continue a conversar connosco através do Facebook e seja bioativo.